Uma colisão frontal entre dois comboios turísticos na rota de Machu Picchu, no Peru, faz pelo menos uma vítima mortal. O acidente deixou dezenas de feridos, além de mais de 1000 turistas retidos na região. Pelo menos uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal entre dois comboios turísticos que circulavam na rota ferroviária para o principal destino turístico do Peru. O acidente ocorreu na terça-feira à tarde no distrito de Machu Picchu, a cerca de 50 quilómetros da cidade de Cusco. A vítima mortal é um homem de 61 anos, maquinista de um dos comboios da empresa Incarrel. A colisão envolveu composições de duas empresas, levando à suspensão total do serviço ferroviário na região. Entre os feridos encontram-se turistas peruanos e estrangeiros provenientes de vários países, incluindo Estados Unidos da América, Espanha, Canadá, Austrália, China, Japão e Brasil. O Ministério da Saúde informou que pelo menos 2 feridos sofreram traumatismo cranianos graves e receberam assistência hospitalar. Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram os comboios com as frentes completamente destruídas e passageiros a serem assistidos por equipas de emergência numa zona rural e de difícil acesso. As autoridades regionais confirmaram que cerca de 1.300 turistas ficaram retidos após concluírem a visita a Machu Picchu sem possibilidade de regressar a Cusco devido à interrupção de serviço ferroviário. Mais de 10 horas após o acidente, as causas da colisão permanecem por esclarecer, estando a decorrer investigações para apurar responsabilidades. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro passou nesta terça-feira por uma nova cirurgia depois de mais uma crise de soluços. O procedimento não estava programado. A informação foi publicada nas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela disse que Bolsonaro soluçava continuamente desde as 10 da manhã. O ex-presidente está internado num hospital particular de Brasília desde a véspera de Natal. No dia 25, ele fez uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, causada pela pressão na parede muscular na região da virilha. Nos dias 27 e 29 de dezembro, fez novos procedimentos para bloqueio do nervo frênico, método que interrompe temporariamente o movimento do diafragma e reduz os soluços. O filho dele, Carlos Bolsonaro, informou nas redes sociais que o pai está em fase de adaptação ao tratamento para a apneia, um distúrbio que interrompe momentaneamente a respiração durante o sono. O boletim médico informou que o ex-presidente segue em cuidados pós-operatórios e deve ser submetido a uma endoscopia digestiva para avaliação de refluxo nesta quarta-feira. 6 pessoas, entre elas 3 crianças, ficaram feridas após novos ataques russos com drones à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. As autoridades locais confirmam danos a infraestruturas civis, edifícios residenciais e instalações energéticas. Os ataques russos com recurso a drones atingiram durante a noite várias zonas da cidade de Odessa, provocando ferimentos em 6 pessoas, incluindo 3 crianças. A informação foi avançada pelas autoridades locais e confirmada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. Segundo as equipas de socorro, os bombardeamentos tiveram como alvo infraestruturas civis e logísticas, bem como instalações energéticas, agravando a situação da população numa das principais cidades portuárias do país. Um edifício de grande altura foi atingido, originando um incêndio de grandes proporções. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram chamas intensas e uma densa coluna de fumo, enquanto equipas de emergência procediam à evacuação dos moradores. Os bombeiros trabalharam durante várias horas para controlar o fogo e evitar que se alastrasse a edifícios vizinhos. No total, 8 pessoas foram resgatadas, entre as quais uma criança. 4 torres residenciais sofreram danos significativos e pelo menos 14 viaturas ficaram destruídas ou parcialmente danificadas.
O governo norte-americano anunciou o congelamento imediato das verbas federais destinadas às creches no estado do Minnesota após a detecção de múltiplos casos de fraude envolvendo programas de apoio às crianças. A decisão foi tornada pública pelo diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças na rede social X. Segundo o responsável, a medida visa travar aquilo que classificou como uma fraude flagrante que, segundo as autoridades, está a aumentar no Minnesota e noutras regiões do país. Segundo o responsável, a medida visa travar aquilo que classificou como uma fraude flagrante que, segundo as autoridades, está a aumentar no Minnesota e noutras regiões do país. A partir de agora, todos os pagamentos efetuados pela administração para crianças e famílias só serão processados mediante justificação detalhada e apresentação de recibos ou provas fotográficas. O anúncio surge após anos de investigações federais desencadeadas por um esquema avaliado em cerca de 300 milhões de dólares ligado à organização sem fins lucrativos Feeding Our Future. De acordo com os procuradores, este terá sido o maior esquema de fraude relacionado com a pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, envolvendo fundos destinados à alimentação infantil. Milhares de pessoas começaram a juntar-se desde cedo na Baía de Sydney para assistir ao tradicional espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano, um dos mais emblemáticos do mundo. Segundo as autoridades locais, algumas pessoas começaram a formar filas ainda na terça-feira, muitas horas antes do início das celebrações. As zonas mais procuradas incluem a área em torno da Ópera de Sydney, a Ponte da Baía de Sydney e o Jardim Botânico Real. Outro ponto de grande afluência é o Blues Point, conhecido pelas vistas desimpedidas para a ponte e para o centro da Baía. As filas estenderam-se pelas ruas adjacentes, com o público a passar por controlos de segurança implementados pelas autoridades para garantir a ordem e a segurança do evento.